Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho do ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes sua face. A sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não o recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, não acreditareis então nas minhas palavras. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos continuando o capítulo 5º do Evangelho de São João. Nós que durante essa semana fomos já escutando alguns capítulos desse Evangelho, e nós que estamos nesse retiro quaresmal, lembremos, nós estamos na quaresma, e a quaresma não é somente um tempo para fazer as práticas penitenciais, porque se for a Páscoa, acaba as nossas práticas penitenciais e nós vamos voltar a uma vida antiga, a uma vida velha. Essas 2 últimas semanas que nós iremos escutar o Evangelho de São João é para nós aprofundar nesse itinerário que nos levará até o cume, que é a cruz de nosso Senhor,
para ali, depois, termos a glória da ressurreição. E nós estamos nesse capítulo 5º do Evangelho de São João, onde Jesus está tendo dificuldades, né? No início, no início do capítulo 5º, Jesus faz o milagre sem aquele homem ter fé. E depois Jesus começa a proclamar algumas verdades e o povo judeu começa a encrescar com Jesus. Lembram ontem quando Jesus fala que Ele e o Pai, que Ele é Deus e que Ele é Filho de Deus? E o povo judeu fala: não, isso não. Você, além de violar o sábado, você está se titulando como Filho de Deus, então nós iremos te matar. Vejam, aqui eles não têm concepção de que, de fato, quem é nosso Senhor. Eles vivem um certo legalismo da palavra. Tanto que no Evangelho de hoje, eles procuram meios na palavra para colocar Jesus à prova. Tipo, qual é o teu testemunho? E Jesus vai falar: o meu testemunho, né? São vários que dão testemunho de mim. Eu não dou testemunho de mim, mas são vários. O Batista, o meu Pai, as obras, as Escrituras, tanto que a Escritura, todo o Antigo Testamento, é sempre uma preparação para a vinda de nosso Senhor. Mas por que que os judeus não tinham a capacidade, ou melhor, não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus, como o enviado, como o Messias, como aquele que foi preparado desde o Antigo Testamento? Por causa do coração endurecido. Um coração incrédulo não tem como aceitar que Jesus possa ser Deus. Um coração incrédulo não consegue aceitar os ensinamentos da igreja. Um coração incrédulo, ele pode conhecer a Sagrada Escritura de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, mas ele não consegue dobrar o coração dele, a mente dele, para que ali possa ter uma mudança e se submeter a nosso Senhor. Aqui nós vamos começar a ver a grande dificuldade que quando Jesus começar ali a falar que ele vai subir para a cruz, muitos vão renunciar. Porque se eu só conheço a Sagrada Escritura, quando eu vejo o convite para ir para a cruz, eu falo: não, eu conheço a Sagrada Escritura, está ótimo para mim, eu não vou me submeter. E foi isto, se nós lembrarmos, quando os dois ladrões estão ao lado de Jesus. Ali, um coração de um lado, humilde, suplicando a nosso Senhor, reconhecendo quem é de fato nosso Senhor, falando: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Eu mereço todas essas penas. E o outro, um coração endurecido, fala: se tu és Deus, desce da cruz, salva-nos e salva a ti mesmo. Vejam de que esse ensinamento, né, que hoje no 5º capítulo de São João, esse testemunho que Jesus está falando, é para nós termos de fato um coração humilde. Por que, Padre, ter um coração humilde? Porque senão nós não iremos aceitar os ensinamentos, a cruz quando vier, nós não vamos aceitar os mandamentos. Tantas e tantas pessoas se revoltam contra a igreja, porque fala que a igreja é aquela que
tolhe a nossa liberdade. É interessante, se vocês pegarem o capítulo 5, lá no versículo 40, quando Jesus ainda está falando: no entanto, a Escritura dá um testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Vocês só querem colocar a minha pessoa à prova. Como se nós pudéssemos colocar, em uma linguagem científica, na academia científica, quando alguém, para ter um respaldo de fato, se aquela pessoa está falando a verdade, ou se aquilo que ela está passando é algo de verificável por outras pessoas, se ali um argumento de autoridade, eles usam sempre ali a questão de citação. Se você não fala de onde você tirou, é plágio e ninguém leva em consideração o que você está falando. Mas quando nosso Senhor fala as verdades de que o testemunho que Ele veio dar é para nos salvar, o testemunho que Ele está passando para os judeus é para a nossa salvação, os judeus endurecem o coração e falam: não é isto. Eu não submeterei. Eu sou tão orgulhoso que eu não vou me submeter a isto daí. Um coração orgulhoso, fechado. E tantos de nós, a gente poderia pensar: nossa, mas os judeus, de fato, tinham um coração duro, mas quantos de nós, aqui na igreja, também não temos as mesmas atitudes de não querer se submeter humildemente à vontade de Deus? Porque o que eu acho, a minha opinião, o que eu acho é melhor para mim. O meu jeito de viver é o melhor para mim. Graças a Deus, tem a vida religiosa que não deixa a gente cair no achismo, tem regras, e a gente tem que se submeter a essas regras. Mas essas mesmas regras que tem na vida religiosa, tem para todos os cristãos, de uma forma diferente. Porque nosso Senhor quer que nós estejamos junto com Ele na cruz. Um coração humilde não conseguirá ver o processo da cruz como algo salvador. Vai achar somente como uma tortura. Quando nós olhamos para o crucificado aqui da paróquia, e se vocês também têm um crucificado, nós vemos ali o grande ato de humildade de nosso Senhor, e Ele veio de fato nos ensinar o que é a humildade. Na quinta-feira santa, que Ele vai e lava os pés dos seus discípulos, Ele vai ainda e institui a Eucaristia. Todo o ato, toda a vida de nosso Senhor foi para nos ensinar o que é a verdadeira humildade. E se esse testemunho não é verificável, não é veraz para nós, o que vai adiantar para nós? A nossa vida, a nossa mudança de vida. Somente um coração humilde conseguirá, de hoje em diante, até a Sexta-feira Santa, caminhar com Jesus. E para o Calvário só vai aqueles, ou melhor, e para o Calvário vão os dois tipos de pessoas: aqueles que têm coração humilde e aqueles que têm um coração soberbo. Mas o coração soberbo vai estar ali, fechado. É um homem que morreu. Santa Teresa de Ávila, em uma das suas preces, ela via também que o coração dela, tantas e tantas vezes, era muito orgulhoso. Para muitos, dentro do confessionário, eu já mandei várias vezes
como penitência, rezar a ladainha da humildade. E esse ato de humildade, Santa Teresa, esse processo de conversão do coração, Santa Teresa também passou. Em uma das suas preces, ela vai dizer: vós, porém, ó Senhor, conheceis a minha fraqueza. E de fato, ali, lembremos, o ato de humildade é se colocar diante de Deus. Se você não se coloca diante de Deus, Ele como o Criador, o Redentor, o teu Salvador, se você ficar somente como Jesus é meu amigo, que Ele é também, mas Ele é aquele que te criou, aquele a quem você não é nada. Você sem Ele não é nada. Ele sem você continua sendo Deus. E ela então vai dizer: vós, porém, ó Senhor, conheceis a minha fraqueza. Cada manhã tomo a resolução de praticar a humildade. Aqui, lembremos, Santa Teresa, que ficou 20 anos rezando, mas não tinha de fato uma verdadeira oração. À noite, reconheço ter cometido repetidas faltas por orgulho. De manhã, começa a rezar, pedindo humildade, e quando ia fazer as completas, reconhecia que durante o dia fez tantas coisas que não eram submissas a Deus. Ela, diante da tal situação, sou tentada de desânimo, sou tentado a desanimar. Jesus, eu não estou conseguindo ser humilde na minha casa, no meu serviço, eu não estou conseguindo ter um coração humilde, eu não estou conseguindo passar por todas essas situações de saúde, questões financeiras, questões familiares, com um coração disponível a Ti. E bate sim um certo desânimo, mas a grande Madre, porém, vai dizer: porém, compreendo que também o desânimo é feito do orgulho. Você está se gloriando de si mesmo. Você está querendo se gloriar de todas as suas coisas. Glorie-se da cruz. O coração soberbo, até das boas coisas, ele se gloria. Se gloria das práticas quaresmais. Nossa, eu não descumpri nenhum dia as minhas práticas quaresmais. Ótimo, mas você está se gloriando na onde? Na cruz de Nosso Senhor, na força, na bondade dele que está te sustentando? Ou você está, nossa, ó como eu sou o homem, eu sou o cara, eu até agora não descumpri nenhum dos meus propósitos quaresmais. Ótimo, que continue assim. Mas você está se gloriando na onde? Os judeus se gloriavam na Sagrada Escritura e por isso não conseguia ver Jesus. A Santa Madre vai terminar a sua prece. Quero, portanto, meu Deus, fundar minha esperança só em vós. Já que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo. Supliquemos a graça da humildade, a virtude da humildade, para ali caminharmos com nosso Senhor, reconhecendo que de fato Ele é Deus e Ele tem o melhor para nós. Quando Ele nos chamar para subir ao Calvário, nós iremos subir humildemente com Ele. Como Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós vamos até Ele. Senhor, dai-me a graça de alcançar essa virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,